Muito bom dia a todas e a todos. Permitam-me quebrar as regras do protocolo. Naturalmente tende-se a elogiar as pessoas que fizeram intervenções, mas eu considero, não obstante a qualidade das intervenções que aqui foram feitas, se me permitem os oradores, acho que a grande vantagem deste encontro, já foi aqui referido, foi a presença de todos vós aqui. Porque de facto, se esta casa hoje está composta, isso deve-se a um interesse comum que todos temos, naturalmente de cada uma das nossas áreas. Aquilo que o vereador Sá Fernandes fez inicialmente foi muito, e depois todo o restante debate foi falar muito na lógica do montante. Eu tenho mais as áreas do jusante, mas houve aqui um desafio que o vereador Sá Fernandes me lançou aqui há uns tempos e com o qual todos comungamos, que é necessário, a necessidade de termos aqui uma visão holística destas matérias e que de facto há uma necessidade de haver uma integração. Isto depreende-se de três pilares fundamentais que nós em Lisboa assumimos face a estas questões das alterações climáticas. Uma questão de sensibilidade, uma questão de responsabilidade e uma questão de ação. E portanto é necessário, desde logo, em termos de sensibilidade, perceber que o mundo está a mudar. E esta questão das alterações climáticas, como eu costumo dizer, já não é apenas um penacho de um antigo candidato à presidência dos Estados Unidos e ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Porque de facto, lembram-se daqui há 15 anos atrás, em 2000, era apenas uma questão aparentemente de um senhor chamado Al Gore, que falava muito nas alterações climáticas e portanto isso era mais uma questão político-partidária nos Estados Unidos, depois acabou por contagiar todo o mundo, mas percebemos rapidamente que isso não foi assim. E como estão aqui vários técnicos e vários cientistas e pessoas do meio académico sabem perfeitamente que estas evoluções estão a ser até muito mais rápidas do que aquilo que se previa. E portanto, se depois, e nós no contexto europeu tivemos até um famoso presidente checo que dizia que era uma ilusão esta questão das alterações climáticas, o que hoje constatamos em pleno século XXI, já em 2014, 2015, já estamos em 2015, é que esta é uma realidade inquestionável. Naturalmente que há aqui diferenças e não quero entrar no campo da discussão científica, até porque não estou habilitado para tal, mas isto é uma realidade que veio para ficar. E sabemos bem que a única certeza que temos é a incerteza para lidar com estes fenómenos. E nós, naturalmente, em Lisboa, e aqui verdade e justiça seja feita ao vereador Sá Fernandes, há muito que vem a lutar por esta questão ambiental. Mas como também escreveu há dias o antigo ministro do Ambiente britânico, naturalmente num contexto de política interna eleitoral no Reino Unido, o Ed Miliband escreveu um artigo magnífico no The Guardian, dizendo que as alterações climáticas não são apenas uma questão ambiental. E é por isso que quando eu inicialmente elogiava aqui a plateia, é porque constato que estão aqui várias pessoas de várias áreas. Não só do ramo académico, mas permitam-me aqui também saudar todos os quadros do município que aqui estão, desde a parte do urbanismo, à parte social e à parte ambiental e naturalmente às áreas que da proteção civil e dos chapadores bombeiros. Porque de facto é necessário que haja uma visão integrada de todas estas questões, porque só assim teremos uma capacidade para dar resposta. E é por isso que há a sensibilidade que o município tem e os seus atores e intérpretes políticos têm sobre esta matéria, há também uma necessidade de, em termos de poder político, haver uma responsabilidade de ter uma ação em relação a isso. E hoje é um primeiro passo, naturalmente não é um primeiro passo que não tem nada por trás, já tem muito e bom trabalho por trás, mas é um primeiro passo naquilo que Lisboa afirma em termos nacionais e internacionais de assumir-se nesta questão da adaptação, porque de facto também não tenhamos problemas com as questões da semântica. A adaptação será feita e há dois caminhos para fazer esta adaptação. Uma pela inação, e portanto podemos ficar naquela lógica, como o vereador Sá Fernandes escreveu inicialmente, como no tempo dos antigos, dos primórdios da humanidade, em que pensávamos que eram os deuses, e portanto podemos fazer aqui umas fogueiras, uns agradecimentos, ou fazemos pela parte da ação. E é precisamente nesta parte da ação que nós estamos a assumir este conjunto de medidas e trabalho conjunto. Por um lado, porque nós na Câmara Municipal não nos sentimos nenhuns iluminados, pelo contrário. Queremos é que haja uma integração de todos, porque todos são indispensáveis neste combate. Porque já assumimos um conjunto de causas internacionais, o Pacto de Autarcas, o Meios de Adapte. Há um recentemente que nós no âmbito da Proteção Civil assumimos e ganhámos, que foi a candidatura às 100 cidades resilientes da Fundação Rockefeller. Portanto, nós hoje Lisboa está no top mundial em termos do combate das cidades resilientes. Isto apresenta-se também um novo desafio à nossa cidade, de fazer um plano de resiliência que integra não só, desde logo, o âmbito da proteção civil, mas todos estes vários âmbitos, desde o ambiente, à questão do urbanismo e, naturalmente, à questão social. E permitam-me destacar esta questão da social, eu não vou falar da questão das inundações, já tiveram aqui muito menos repetir aquela questão que eu tenho vindo a aprender e lidar nos últimos tempos, a questão do pico da maré, porque, de facto, são, no caso de Lisboa, as questões mais dramáticas. Portanto, há dois fenómenos
imediatos que em termos das alterações climáticas se verificam. Um primeiro imediato é a questão do pico da maré, e quando falamos do pico da maré hoje estamos a falar de uma maré que é muito mais alta do que aquilo que era há 20 ou 30 anos atrás. E um segundo são estes fenómenos, que são cada vez mais extremos e repentinos e, portanto, imprevisíveis de controlar, e para os quais nós temos de saber preparar-nos. Mas, por outro lado, esta questão, que foi mais recente, que é a questão também do plano de contingência contra o frio para a população sem abrigo. É porque também identificamos que também nós, nestas áreas, temos que começar a ter um grau de flexibilidade maior do que tínhamos anteriormente. Não que o plano não estivesse bem desenhado, não que o plano não estivesse bem preparado para responder àquilo que é a realidade da adversidade atmosférica. É porque verificamos novos fenómenos. Não nos basta apenas o verificar e constatar, com base no site, com base na informação que o IPMA nos dá, que temos temperaturas na ordem dos 4, 5 graus. Porque há outro fator, que é o chamado desconforto térmico, muitas das vezes está a um nível negativo e, portanto, para o qual nós também temos que saber responder. Aliás, nós tivemos a intervenção no final do ano e no início do ano, e depois tivemos outra necessidade de reativar o plano no início de fevereiro. Mas a meio de janeiro, provavelmente muitos não se aperceberam, mas lidámos com um fenómeno atípico, que é de tentarmos que havia uma indicação de estar 6 graus e em pleno dia estar na cidade de Lisboa 2 graus ou 0 graus. E, portanto, a necessidade também nós, instituições públicas, e no caso a Câmara de Lisboa nos seus vários serviços, também de procurar saber dar respostas. E depois aqui uma área que nos é cara em termos de proteção civil. O trabalho que aqui está a ser desenvolvido nas várias áreas é muito importante. Nós lançamos aqui um desafio, e lancei o desafio à proteção civil, de sermos mais ambiciosos nesta matéria. É que se por um lado, e agradeço aqueles contributos que aqui deram, de dizer que queremos participar, queremos estar presentes e associados este plano, e faz todo o sentido que isso exista, é a necessidade de começarmos a construir pontos com os cidadãos e procurar saltar muitas das vezes da nossa cápsula académica e científica e técnica para uma condição de cidadania. Isso naturalmente não compete aos académicos, mas compete-nos a nós, responsáveis políticos e técnicos do município, procurar fazer esta passagem. Porque de facto, os académicos podem aqui vir e explicam em 2 frases que esta questão prevista da subida entre 1,5 grau até 6 graus tem um profundo impacto na vida do planeta e na vida da nossa cidade, mas depois quando transmitimos esta passagem desse diálogo para o cidadão não percebe. O cidadão tanto convive com 5 graus em janeiro como tem a capacidade de conviver com 35 graus em agosto ou em setembro ou em julho. O que é necessário é que também nós, e aqui é um desafio que nós temos na Proteção Civil, é começarmos a fazer esta passagem para o cidadão. E, portanto, começar a dotar também a cidadania de instrumentos e armas para responder a estes desafios. Até porque há aqui outro fenómeno, não menos importante, já se falou das questões da geografia, das questões da orografia, há aqui outro fenómeno muito importante a considerar na cidade de Lisboa, que é o fenómeno da demografia. E sabemos que temos uma sociedade envelhecida, e para a qual muitas das vezes, nem sempre, este tipo de diálogo que aqui temos é fácil de transpor. E sabemos bem, e eu, apesar desta aparência jovem, ainda me sinto jovem, também já sou de uma geração em que tinha as 4 estações balizadas ao longo do tempo. Hoje nós já não verificamos esse fenómeno. Em Lisboa e em Portugal ainda se verifica, mas, por exemplo, já foi aqui falado, se repararem nos meses de agosto, ou de julho e agosto, podem observar fenómenos extremos como as inundações no Reino Unido, na Croácia, na República Checa ou na Alemanha. E aquilo que nós temos de trabalhar em Lisboa é, não obstante, não deixar de acompanhar esse trabalho, e temos de continuar a acompanhar, e por isso, no âmbito da Proteção Civil e do Regimento de Sapadores Bombeiros e também com os meus colegas do Executivo, estamos a estender esta articulação em rede com outras localidades, nomeadamente agora com o embaixador da Holanda, que tem sido de uma generosidade impressionante, tem estado sempre na linha da frente de preocupação, de interesse e de procura de respostas em conjunto de Lisboa com cidades holandesas, mas esta necessidade de nós procurarmos descer e chegar à cidadania e fazer-se chegar um conjunto de medidas tão simples para as pessoas, para que elas percebam que têm que se proteger. Porque não vale a pena olhar só para os dados da Direção-Geral de Saúde e observarmos, bem, há aqui uns fenómenos de onda de calor ou de frio e temos mais ou menos mortes. Nós não podemos estar impávidos e serenos perante estes dados. Nós temos é que atuar a montante, para que de facto as pessoas que não estão habituadas a estas realidades possam precaver-se e em determinadas circunstâncias, e estes fenómenos, como já foi referido, e bem, vão ser cada vez mais frequentes, possam atuar com cuidado. Seja no inverno com um conjunto de cuidados redobrados em termos de agasalhos, e que também ao mesmo tempo, porque tenho aqui os bombeiros, também saber prevenir a questão das lareiras
e dos potenciais focos de incêndio. Mas também no verão saber que medidas atuar, desde a ingestão de líquidos, nomeadamente de água, do tipo de roupas a usar. São pequenas medidas, para nós que aqui estamos, podem parecer banais, mas se calhar para muitas das pessoas que vivem no centro da cidade, ou até nas zonas não tão centrais e que também já têm alguma idade, que não estão habituados a estas mudanças climáticas, como nós ainda hoje não estamos, possam prevenir-se e preparar-se para estas novas realidades. A verdade é que hoje em dia temos uma nova realidade. A cidade de Lisboa está, e muito bem, a preparar-se para enfrentar este desafio que não sabemos como é que vai acontecer. Já se falou aqui dos cenários mais otimistas, dos mais pessimistas, diriam um dos fundadores da União Europeia, nem otimista nem pessimista. Mas se calhar devemos beber um pouco em cada um dos extremos e perceber que temos que saber lidar com estas realidades. Naquilo que nos diz respeito, e penso também posso aqui falar pelo vereador Sá Fernandes, o nosso interesse, o nosso empenho e a nossa dedicação, nesta que é uma das matérias prioritárias para a cidade de Lisboa, é que pretendemos contar com todos. E seguramente que não é pela função que exercem que deixarão de ser menos ou mais importantes. É tão importante um técnico de serviço social como um professor da academia. E, portanto, perceber que cada um, na nossa função, é determinante para este combate que todos travamos. Nós sabemos bem que verificamos a questão das inundações e, portanto, elas são mais imediatas. Mas há outros fenómenos tão mais dramáticos que as inundações. A questão do vento, nós felizmente ainda não tivemos, como a cidade de Barcelona teve há pouco tempo, rajadas de vento que provocaram mortes. Nós felizmente ainda não tivemos umas situações dramáticas como aconteceu há pouco tempo, de forma sucessiva na cidade de Génova, mas todos nós devemos estar atentos à realidade que está a acontecer. E este passo que hoje iniciamos não é apenas da Câmara, é de todos nós, enquanto instituições, é de todos nós, enquanto cidadãos, porque este não é um plano apenas da Câmara. Este é um plano da cidade, para as pessoas e com as pessoas. E, portanto, este é apenas um passo importante, mas queremos continuar a aprofundar e, às vezes, nestes tempos tão céleres, tão rápidos, que nos deixam por vezes pouco tempo para a reflexão e para o diálogo entre todos, se calhar temos que começar a tê-los com mais regularidade, porque de facto temos que continuar a observar mais e a questão da monitorização é fundamental para percebermos com o que é que vamos lidar e é necessário que façamos todos nós este trabalho em conjunto. Da parte do vereador Sá Fernandes este empenho é mais do que a 100%, sei que também da parte do vereador Manuel Salgado esta questão é de uma importância extrema, o vereador Fernando Medina também, e portanto da parte da proteção civil e seguramente também dos direitos sociais é também uma questão fundamental e portanto há uma necessidade de deixarmos a parte das barragens e começar a construir pontos, porque seguramente só teremos a ganhar com este diálogo e seguramente naquilo que me diz respeito enquanto vereador da segurança, tornar uma cidade mais resiliente e tornar uma comunidade mais segura é seguramente dar o bem-estar que todos pretendemos para a nossa comunidade. A todas e a todos, muito obrigado e bom dia.